bom dia. Bom, o tema da pregação de hoje é Fiquem firmes em Deus. Bom, manter o seu equilíbrio espiritual no mundo de hoje é um desafio. No entanto, é exatamente esse desafio que Paulo tinha em mente em Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, minha alegria e coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ficar firme no mundo estável, isso é o que a Bíblia nos recomenda. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de problemas. Não são só apenas os acontecimentos do mundial, nacional que nos abalam, com frequência. São aqueles acontecimentos em escala mais pessoal que afetam a nossa estabilidade. Paulo escreve em Coríntios: mantenham-se firmes e que nada nos abale. 1 Coríntios 15:58. Tiago exorta seus leitores para que não sejam pessoas de mente dividida ou instáveis. Tiago 1:8. E Pedro escreve que Deus deseja restaurar, firmar, fortalecer e alicerçar os crentes. Em 1 Pedro 5:10. Ficar firme é representar dignamente o Evangelho. Filipenses 1:27. Se Jesus Cristo é a nossa rocha, a pedra angular em que nos firmamos, e se o Espírito de Deus que habita em nós capacita-nos e nos dá vitória sobre todas as dificuldades, você precisa demonstrar estas verdades nas tempestades da vida. Isto é o que a Bíblia diz. E isso é o que Paulo nos ensina a fazer em Filipenses 4, do 4 ao 8. Para ficar firme é preciso cultivar um coração alegre. Aconteça o que acontecer, alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se. Os filipenses estavam passando por várias experiências assustadoras. Os inimigos estavam provocando conflitos, o ambiente que viviam era muito hostil, no meio de uma geração corrompida e despravada. Esta é a razão porque Paulo os exorta a que fiquem firmes. As circunstâncias na cidade de Filipos com o evangelho desprezado e os crentes igualmente desprezados e perseguidos não eram muito diferentes das que enfrentamos hoje. Assim, repetidas vezes ao longo desta epístola, 16 vezes Paulo diz: alegre-se. Nós recebemos a recomendação para que nos alegremos sempre com ênfase, para nos alegrarmos no Senhor e não nas dificuldades. Você pode encontrar alegria nas provações em si. Ainda assim, a estabilidade espiritual será a sua marca pessoal se você encontrar alegria constante no Senhor. O que isso significa? Significa alegre-se naquilo que o Senhor nos dá, todas as bênçãos que recebemos em Cristo. Efésios 1, do 3 ao 14. Fomos escolhidos antes da criação do mundo e predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Cristo para cumprir o plano de Deus, de sermos eternamente para louvor da sua glória. Recebemos a sua redenção, o perdão dos pecados, as eternas riquezas de sua graça, uma herança estabelecida para nós antes da fundação do mundo, o Espírito Santo como penhor da nossa herança e muito mais. Tudo quanto temos em Cristo deve ser suficiente para manter a nossa alegria frente a qualquer dificuldade. Não importa quais sejam as nossas necessidades, as suas riquezas são suficientes para supri-las. Como membros de um reino inabalável, Hebreus 2:28, recebemos a ordem de cultivar um coração alegre em Cristo, sejam quais forem as provações. Bom, a gente tem 3 tipos de provações. As provações que são consequências do pecado, as que acontecem em virtude do mundo decaído e as que Deus deseja para que nele cresçamos. Para ficarmos firmes no Senhor, devemos também confiar e entregar tudo para Cristo. Por exemplo, você marcou uma viagem para algum lugar.
E aí chega no dia, tá tudo certo, sua mala tá pronta, as passagens estão compradas, os lugares que você marcou já estão todos feitos, tá tudo certo para você ir para aquele lugar, e chega no dia, Deus manda você para o caminho contrário daquele lugar. E aí você é triste, com raiva, você pode ir lá reclamar: Senhor, mas por quê? Por que você fez isso? Já estava tudo marcado, já tinha tudo certo, eu já ia encontrar os meus amigos lá, enfim. Deus tem sempre uma coisa em mente para você. Se Ele mandou você ir para aquele lugar, vai para aquele lugar. Se Deus mandou ir você para o outro lugar, vai para o outro lugar. No final, Ele sabe de todas as coisas para você. Ele sabe que você vai ter algo de bom naquele lugar. Você pode simplesmente só receber mais bênçãos se você for para aquele lugar do que se você fosse para o outro. Bom, e por que eu devo entregar tudo para Cristo? Porque imagina você, jovem ou adolescente, firme em Cristo lá, todo dia, orando, lendo a Bíblia, seguindo os mandamentos de Cristo, e é óbvio que Satanás não vai estar feliz com isso. Isso todo mundo já sabe. Mas como você está naquela fase de que está descobrindo o mundo, está descobrindo as coisas, é óbvio que vai ter a tentação. E aquela que Satanás sabe que você ainda está fraco, que você ainda não consegue se sustentar direito naquilo. Então é óbvio que ele vai mandar aquela tentação para te derrubar. Então, é melhor você entregar tudo para Cristo e evitar mais ainda cair naquela tentação do que você não entregar nada para Cristo e só viver com a sua vida e continuar caindo, enfim. Mas eu tenho que entregar tudo o quê? Você tem que entregar a sua vida espiritual, seu estudo, seu futuro trabalho ou sua futura faculdade, seu relacionamento, dinheiro, enfim, tudo o que você tiver, você dá para Cristo, você bota nas mãos de Deus, que no fundo, Deus sabe que aquilo vai ser o melhor para você, o melhor para a sua vida. Bom, aqui tem mais adultos, acredito eu. Então, por exemplo, você está trabalhando e aí você quer muito passar de nível do seu trabalho e o seu chefe fala assim: você vai ter que fazer prova com todo mundo que quer subir de nível. E aí tá, aí você estuda, chega naquele dia da prova, você vê que um colega seu de trabalho está colando na prova, o que não pode. E você se esforçou, que não sei o que, não passou na prova. E aí você vai pensar: pô, Senhor, eu estudei e não passei, como assim? E aí aquele seu colega que colou na prova passou. Se você pensar, se você não passou naquela prova, imagina que você passe por um trabalho que você queria. Você não queria entrar naquela empresa, mas você queria subir de nível para ter um currículo melhor. Aí você quer subir numa empresa maior. E aí, imagina, se você não passa naquela prova e Deus guarda aquela empresa. No dia da prova, você não passou, aí chega umas semanas depois, aquela empresa abre uma vaga. E é exatamente a vaga que você tem nessa sua empresa atual. Então, você que fez a prova e não passou, você pode concorrer. Porque se você tivesse passado, por exemplo, você provavelmente não conseguiria trocar de empresa fácil por já ter um trabalho fixo naquele lugar. Bom, em 2 Timóteo 1,12, Paulo diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A Bíblia traz inúmeras recomendações de como ficarmos firmes em momentos difíceis. No entanto, à luz do texto que mencionado, gostaria de tirar 2 lições para o nosso fortalecimento mediante as tempestades da vida. Para ficarmos firmes diante das adversidades, precisamos ter a convicção em Deus. A primeira parte do texto diz: estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Paulo só está firme porque sua vida está ancorada em Deus.
não se colocava na dependência de suas forças, não era o motivo da perseverança, mas em quem ele estava crendo. Ele não está dizendo, ele não estava dizendo, eu sei como eu tenho crido, mas em quem eu tenho crido. Deus é a razão de tudo. A convicção faz com que a pessoa não se renda, mas permaneça constantemente firme no propósito para o qual Deus chamou. Paulo foi um exemplo de perseverança. Foi apedrejado, preso, acusado, rejeitado, abandonado, desacreditado, desprovido de recursos, chicoteado e entre outras coisas. Mas nunca abandonou Cristo e afirmava: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35 e 37. Ou seja, nada pode nos separar de Cristo. Estar firme é aguentar tudo que nós, cristãos, no mundo atual, passamos todos os dias. Paulo, a quem consideramos o maior líder do cristianismo de todos os tempos depois de Cristo, sofreu muito. Ele mesmo relata em 2 Coríntios 11, de 23 a 28, muitas de suas lutas, mas em nenhuma delas foi derrotado. Ainda para ficarmos firmes diante das adversidades, precisamos crer nas promessas de Deus. A segunda parte do texto diz: estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Precisamos nos lembrar das promessas de Deus e crer que tudo vai dar certo. Deus é fiel para cumpri-las. A fidelidade dele não falha. E quando estamos convictos disso, toda a luta se torna mais fácil de ser enfrentada. Portanto, para permanecer em pé diante das adversidades da vida, vamos fazer isso e ter convicção em Deus. Não importa o que aconteça, já que Ele sempre sabe o que está fazendo. E também continuar crendo nas suas promessas que nunca falham.